todos aqueles que se dizem seguidores do Senhor Jesus devem seguir justamente o seu exemplo de vida. Tudo que o Senhor Jesus fez durante o seu ministério foi para o bem do seu próximo. Tudo que ele realizou foi justamente para edificar a vida do seu semelhante, de forma que a Bíblia diz que aquele que conhece a Cristo deve andar como ele andou. O Senhor Jesus deu exemplo de luz e sal da terra, através do qual nós devemos dar o nosso testemunho como vivendo uma vida digna diante do Senhor e diante da sociedade. O Senhor Jesus, quando se manifestou no planeta Terra, tudo que ele realizou, prodigalizou e falou e ensinou já estava previsto na palavra de Deus. É a isso que dá-se o nome de predestinação. O Senhor Jesus foi anunciado pelos profetas, conforme as promessas de Deus, como sendo alguém especial que faria a diferença no meio da sociedade da qual ele viveu e fez parte, coisa que não deve ser diferente conosco. Nós que temos o nome de Cristo sobre a nossa vida, devemos sim mostrar para a sociedade um bom exemplo de vida a ser seguido pelas pessoas. Gostaria de ler juntamente com você que está assistindo este vídeo um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao 19, onde está escrito o seguinte: E chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Bendito seja o nome poderoso do Senhor Jesus. Encontramos aqui um relato a respeito do ministério do Senhor Jesus, que nos mostra as atividades evangelísticas que o Senhor Jesus exerceu, além de também nos revelar a respeito do seu ministério de curas, de milagres, de prodígios e sinais que ele realizou no meio da sociedade, além de exercer com autoridade o ministério de libertador. Além do mais, o texto também nos fala a respeito do seu ministério de pregação das boas novas do Evangelho da nova aliança de Deus, que é a aliança da graça de Deus para com a humanidade. E a Bíblia está nos dizendo que logo no início do seu
ministério, após passar aquele momento de provação e de tentação, o Senhor Jesus voltava para o lugar onde ele fora criado. E, como de costume, os judeus tinham de todos os sábados se congregarem ali nas sinagogas para aprenderem das Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus, estando presente naquela reunião, lhe foi dada a oportunidade, e ele, abrindo as Escrituras, leu justamente o que sobre ele estava escrito no profeta Isaías, que antes mesmo da vinda do Senhor Jesus como sendo o Messias de Deus, já estava relatado no profeta Isaías a respeito do seu ministério. E lá estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim. Na verdade, a Bíblia nos diz que desde o primeiro momento, quando o Senhor Jesus foi gerado, ele foi gerado justamente pelo Espírito Santo de Deus. Durante todo o seu ministério e a sua vida, percebe-se a atuação poderosa e marcante do Espírito Santo de Deus cooperando com o poderoso Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que ele foi ungido para evangelizar. Esta unção que estava sobre o Senhor Jesus nos fala sobre o seu tríplice ministério: sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, profeta segundo a vontade de Deus e, por fim, rei da descendência de Davi. E esse tríplice ministério, o Senhor Jesus, ele exerceu abundantemente, pregando o evangelho da vontade de Deus. Ele foi ungido para evangelizar as pessoas com quem ele convivia e enviado para curar os quebrantados do coração. Durante as suas preleções, seus sermões, durante as suas pregações, observa-se que o Senhor Jesus, ele vinha trazendo consigo a mensagem de conforto, de esperança, em que o povo de Israel precisava. Infelizmente, não deram crédito à sua mensagem, mas o conteúdo da sua pregação trazia fortemente os indícios de uma mensagem de esperança, uma nova esperança, não só para Israel, mas para toda a humanidade. E a Bíblia continua dizendo: apregoar a liberdade aos cativos. Naquela época, os evangelhos relatam várias oportunidades em que o Senhor Jesus exerceu o seu ministério de libertação, libertando as pessoas oprimidas do diabo. E não é diferente de hoje. O que mais existe são pessoas oprimidas, deprimidas pelo inimigo da nossa alma. E o Senhor Jesus, quando apareceu ali para exercer o seu ministério messiânico, ele, com poder e autoridade, expulsava o mal da vida das pessoas, porque ele tinha misericórdia da situação daqueles que eram oprimidos pelo inimigo da raça humana, que é o diabo. Apregoar a liberdade aos cativos e restaurar a vista dos cegos. Isso não está falando somente da cegueira física, mas sim e principalmente da cegueira espiritual. Quantas pessoas precisam serem curadas para enxergarem, para receberem a revelação do plano de Deus em Cristo Jesus e anunciar o ano aceitável do Senhor. Desde a vinda do Messias, este ano aceitável do Senhor,
significa a nova dispensação da graça de Deus para a humanidade, pela salvação pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor.